Olá, produtores rurais, muito bom dia e seja bem-vindo ao programa Nosso Agro de Rondônia. Mais uma vez, mais uma manhã aqui com você, trazendo as notícias, o que foi destaque do agro aqui no nosso estado, nacionalmente, trazendo as notícias para você, produtor rural, ficar informado de tudo o que acontece no Senar, no Sistema Faperon e também em outras instituições, o que aconteceu, o que foi destaque. Nosso programa está aqui de novo. Eu sou a Maria Odete, vou trazer para você entrevistas, notícias, tudo para você ficar informado. Então, fica aqui com a gente que o programa está repleto de notícia boa. Vamos lá? Produtor Rural. O Sistema Faperon, Senar e sindicatos dos produtores rurais de Rondônia estão aqui para te ajudar. Nessa parceria, você conta gratuitamente com cursos de educação profissional e assistência técnica em 10 cadeias produtivas. Melhore a qualidade dos seus produtos, aumente sua produtividade e fortaleça seu negócio com as melhores técnicas e orientações de nossos especialistas. Para mais informações, procure o Sindicato dos Produtores Rurais do seu município ou entre em contato pelo telefone 3214-8371. Sistema Faperon, Senar e Sindicatos Rurais de Rondônia. Seu parceiro no agronegócio. Voltamos com o nosso programa Nosso Agro de Rondônia, esse programa que traz as notícias do campo para você. O que foi destaque, o que foi notícia tanto no nosso estado quanto nacionalmente. E a gente já começa trazendo um aviso, né, muito importante para você. A Energisa informou que 80% dos acidentes com eletricidade acontecem no campo. Então, né, o secretário adjunto da Agricultura lá de Rolim de Moura, em parceria com a Energisa, trouxe um recado, um aviso muito importante com relação a esses acidentes que acontecem no campo. Vamos conferir. Olá pessoal, eu sou o Dionísio, trabalho na Secretaria de Agricultura de Rolim de Moura. Estou aqui para dar um recado para os produtores rurais, principalmente os cafeicultores da Zona da Mata. Atenção! Mais de 80% dos acidentes que acontecem em Rondônia, entre a comunidade e a rede elétrica, acontecem no campo. Você sabia? Portanto, fique longe dos perigos da rede elétrica. Antes de utilizar qualquer maquinária agrícola, faça um reconhecimento do local e certifique-se a distância e a altura do maquinário, se está numa distância segura da rede elétrica. Jamais operem a abertura de uma caçamba embaixo de uma rede elétrica. No carregamento de caminhões, mantenha uma distância segura de 6 metros longe de uma rede elétrica. Viu um fio solto? Viu um cabo rompido? Não se arrisque, não se aproxime e chame a Energisa pelo 0800 647 0120. Vamos trabalhar com segurança. Um grande abraço a todos. Olá, muito bom dia para você que acompanha o programa Nosso Agro de Rondônia. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa para levar para você todas as notícias do agro, aquilo que é de importância e de relevância no nosso estado e também nacionalmente. Eu estou aqui com o Vitor Paiva, ele que é o diretor executivo da AproSoja aqui em Rondônia. Vitor, seja bem-vindo. Odete, obrigado. Em nome da diretoria da AproSoja, a gente agradece pelo espaço. Espaço importante, né? Semanalmente a gente acompanha aqui o Hélio Dias, você sempre trazendo pautas importantes para a gente poder estar debatendo e passando um pouquinho, né, para os nossos telespectadores, para o nosso ouvinte, né, um pouquinho do que é a soja e o milho, principalmente nessa safra 25-26. Exatamente. Hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho, falar sobre assuntos que estão em pauta, né, atualmente, no ambiente político, no ambiente ali do agro, então a gente vai entender um pouquinho. A AproSoja, ela já é uma instituição muito reconhecida aqui no nosso estado, mas é sempre bom a gente relembrar o que a instituição faz, como ela atua. Então, Vitor, explica pra gente um pouquinho o que é a AproSoja, como que ela atua, né, no meio do agro, com os produtores rurais. Odete, a AproSoja é uma associação, tá? Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado. Tá? Nós somos em 16 AproSojas no país e tem a 17ª, que é a nossa mãe, né? Isso, a AproSoja Brasil, em Brasília. Então, essas demandas que tem nos estados, nas regiões, quem toma conta são as estaduais. Quando a demanda é a nível nacional, federal,
Aí a ProSoja Brasil, né, cai no colo deles lá, né, e eles correm atrás. Então, o Senado, o Congresso Nacional, praticamente é o quintal, vamos dizer assim, né, da ProSoja Brasil. Assim como aqui, as nossas áreas de atuação as áreas são muito institucionais, né, isso tanto no setor público como também no setor privado. E aqui, falando no sistema Faperon Senar, né, isso que é um parceirão, tá bom? São entidades parceiras da ProSoja, assim como a APRON também, a Associação dos Pecuaristas de Rondônia, assim como a OCB é parceira também, como o CREA é parceiro também, como a FEComércio é parceira, e assim vai. Essa união das entidades é importante nesse momento no Estado, que é para todo mundo falar a mesma língua, vamos dizer assim. Porque se a gente for fazer o levantamento das dificuldades do setor produtivo, onde essas entidades que eu te falei aí, elas correm atrás para ver se busca algum retorno, 90% são as mesmas. Então, por que não buscar solução junto, né? E por ser uma associação, a ProSoja, né? Associação é sinônimo de problema, tá bom? Não se monta uma associação quando está tudo certo. Tá bem? Tá tudo ok, o setor tá bem, por exemplo, um bairro na cidade, né? Quando que se monta uma associação de bairro? Quando aquele bairro tem um problema de esgoto, tem problema, não tem escola, não tem segurança, a energia é um problema, entendeu? Tem uma praça abandonada, tem um monte de coisa, né? Aí se monta uma associação que é para ter um poder de voz, é isso? Unir as forças da demanda e poder ser recepcionado e ser ouvido. A ProSoja também é dessa forma que trabalha. E a ProSoja ela tem 3 grandes objetivos, tá, Odete? O primeiro é representar o setor, tá bom? Então tem que estar muito atento ao setor, ver o que é que tem de demanda, principalmente fora da porteira, porque dentro da porteira a gente deixa com cada associado, não é isso? A não ser que tu comece a ter, você é associada, começa a ter um problema dentro da tua porteira, eu sou teu vizinho, não é isso? Aí também começa o mesmo problema. Daqui a pouco o Hélio Dias é nosso vizinho também e é associado nosso, também tem o mesmo problema. Aí a ProSoja dá uma olhada e diz assim, sabe de uma coisa? Esse problema, essa demanda já não é mais particular, ela começa a ser coletiva, aí vem para dentro da entidade, a entidade busca um caminho. Então essa é uma situação. Outro objetivo é prestar serviço para o associado, tá bom? Por exemplo, nós temos um programa chamado Qualigrãos, que é um programa de classificação de grãos, que é um dos serviços mais bem avaliados da ProSoja, tá bem? Como é que funciona o Qualigrãos? Na época de entre-safra, o programa ele roda o estado, né, isso, e vai orientando os associados, principalmente aqueles que têm secador, tem silo, tem armazém, né, orientando as equipes, né, o que é uma classificação de grãos, como é que se classifica. E na época de safra, que é agora, o Qualigrãos funciona muito como arbitragem, vamos dizer assim, tá bom? Um determinado associado vai fazer a descarga do seu grão aqui em Porto Velho e ele sai da sua base com uma classificação. Quando vai descarregar, quem está comprando, né, principalmente a trade, vai fazer a sua classificação e não está coerente uma com a outra. Aí chamam a ProSoja, chamam o Qualigrãos, e aí o Qualigrãos, como a nossa agrônoma, a Cláudia, ela é oficial do Ministério da Agricultura, então, quando ela faz a classificação, ela faz um laudo, tá bom? E aí o produtor escolhe. O senhor vai continuar com o laudo nosso aqui, o senhor é associado, mas a decisão é sua. Ou vai, né, isso vai seguir a classificação daquele ou daquele lá, tá bom? Mas o Qualigrãos faz a classificação conforme as instruções normativas do Ministério da Agricultura, tá bom? Seguindo todos o passo a passo. E o terceiro objetivo da ProSoja é participar do desenvolvimento socioeconômico do Estado. Então, onde tem, né, qualquer coisa que precise de uma informação, né, que às vezes só a ProSoja tem, porque a gente gira muito o Estado, a gente tem informações muito fiéis da base, aí a gente participa de algumas comissões, né, isso, algumas câmaras, tá bom? Para poder ajudar o setor e ajudar o Estado como um todo. Essa é a ProSoja. Perfeito. Então, por isso que a gente anda sempre muito junto, né, as entidades.
para representar o produtor, para dar voz para aqueles que estão mais distantes e levar o que é necessário para frente. E falando já em produção de soja, produção de milho, como que está esse cenário em 2026? Como que você está vendo essa atualmente? Então, Odete, nós estamos vindo aí de uma safra 24, 25 para 25, 26, onde reduziu o aumento da área. Tá bom? Aumentou, mas aumentou bem menos do que vinha aumentando. Tá bom? Da safra de 2022 para 2023, aumentou 16% a área numa safra. De 2022 para 2023, tá bom? Esta safra agora, do ano passado para essa que nós estamos em plena colheita, vai aumentar em torno de 3%. Por que isso? É falta de área? Não, muito pelo contrário. O que não falta é área no estado de Rondônia com potencial agrícola, com característica de agricultura, tá para produção de grãos, tá bom? Hoje, provavelmente daqui a um mês, para a gente se feche já essas contas, tá? Mas acredita-se que essa safra 25-26 vai fechar em torno de 715 a 720 mil hectares de soja plantado, tá bom? Quanto é que foi o ano passado? 694. Então, se tu for fazer esse cálculo aí, dá em torno de 3%. E o potencial do estado hoje é 3 milhões de hectares. Então, quando tu fala em 700 mil para 3 milhões, não temos ainda 25% do potencial do estado. Então, o estado de Rondônia, é bom a gente sempre estar comentando, sempre estar unindo forças. Por quê? Porque com esse desenvolvimento, nessa área que não é nem 25% do potencial, nós já temos gargalos, ou a gente começa a resolver eles agora, ou daqui a pouco vai travar o processo, tá bem? Então, provavelmente feche nessa área que eu te falei, 715 mil, por aí, 720, com uma expectativa de produção de 2 milhões e 800 mil toneladas de soja. E o milho, que entra logo em seguida, já tem muito milho plantado, não é isso? Porque é o milho plantado depois da colheita da soja, né? Acredita-se que o milho atinge aí em torno de 450 mil hectares plantados, porque é mais ou menos 2/3 da área de soja que vira milho no estado, com uma produção em torno de 1 milhão e 800 mil, 1 milhão e 900 mil toneladas de milho. Tá? Só que a soja, praticamente o destino dela é exportação. O milho tem muito, muito consumo interno. Quando eu digo interno, eu falo dentro do estado de Rondônia e estados vizinhos, tá bom? Porque o nosso milho é disputado tanto pelo Acre como pelo Mato Grosso, tá bom? Então, assim, é um potencial, só que temos gargalos grandes aí. Provavelmente a gente vai falar sobre isso, né, sim, Odete, tá? Quais são as maiores ameaças, né? Quais as oportunidades e tal, né? Do setor. Mas esse aí é o cenário, tá? Perfeito. E já que o senhor comentou, né, sobre esses gargalos, a gente tem um potencial muito grande, como o senhor falou, estamos ali um pouco ainda distantes de alcançar o topo. E quais são esses gargalos que a gente precisa sanar agora para que quando aumentar ainda mais, a gente não ter problemas lá na frente? Bom, Odete, assim, ó, há em torno de 15 anos atrás, só existia soja no Cone Sul. Para quem é de Rondônia sabe o que é Cone Sul, não é isso? É o extremo sul do estado, onde tem lá Vilhena, né? Cidade de Vilhena como cidade de polo. Lá tem 7 municípios, onde há 15 anos atrás tinha 100% da soja lá, não tinha soja em outro lugar. Hoje o Cone Sul, Odete, só tem 40% da área. Era 100, era tudo lá, agora só tem 40%. Para onde é que está vindo essa soja? Está vindo para 429, BR-429, ali na região de São Miguel, Seringueira, São Francisco, Costa Marques, né? Está vindo para a região do Vale de Amari, Ariquemes é o polo, Alto Paraíso, Rio Crespo, Cujubim, Machadinho, tá bom? E está vindo para o extremo norte, aqui onde nós estamos, tá? Itapuã do Oeste, Candeiro de Amari, Porto Velho, Nova Amoré e até Guajará-Mirim, tá bom? Muito bem.
O aumento, por que não está aumentando? Por que não continua aumentando 10, 12, 15 até 16%? Por que reduziu? E por que fica difícil a gente fazer uma expectativa de quantos anos vai consolidar essa área de soja no estado? Porque está muito incerto, está muito inseguro, vamos dizer assim, tá bom? Para o setor, tá bem? Hoje, o setor do grão, ele enfrenta custos elevadíssimos, custos elevados de insumos, tá bom? Preço dos produtos da commodity extremamente baixos, tá? Nós temos aí uma dificuldade de acesso a crédito e o produtor de grão, independente do tamanho dele, ele é dependente de crédito, tá bom? Nós temos aí um juro alto, quase que inviável, tá? E ainda, como se não bastasse, ainda tem uns entrantes, vamos dizer assim, né, Odete? Por exemplo, nesse ano, o que entrou de novo aí para dificultar um pouquinho mais? A cobrança do pedágio, tá bom? Que isso aí onera hoje para a soja. Aquele produtor que produz, vamos pegar um exemplo do Cone Sul, tá bem? Que tem que fazer 700 quilômetros, né? Cone Sul, de Vilhena até Porto Velho. Ele carrega a soja e na volta o caminhão volta batendo, tá bom? Isso onera para o produtor rural, para o frete, mais de R$2.000, tá bom? Se o sistema Free Flow, que é o da concessionária Nauta 364, não identificar que passou por ele um caminhão com 3 eixos levantados, que ele está retornando vazio, tá bom? Tem um aplicativo chamado Manifesto, onde a pessoa, ela descarrega, ela vai lá no chamado Manifesto e avisa lá que está levantando 3 eixos e está retornando de Porto Velho para Vilhena. Esse sistema de manifesto, ele tem que ter sincronia com o Free Flow, tá bom? Quando o Free Flow não identifica isso, o sistema identifica que a carreta está com os 9 eixos rodando. E aí cobra, então, como se fosse carga cheia, tá bom? Então, se for nesse sentido, dá R$2.300 de volta. Isso na soja pesa em 2% em cima da saca de soja. 2%. No milho, que tem o valor pela metade da soja, então automaticamente vai incidir em 4% em cima do valor do milho, esses 2.300, tá? Então as margens já estão muito estreitas, muito pequenas com isso, pior, né? E o outro entrante bem novinho aí, né? Bem novinho, semana passada, questão do diesel, tá bom? Que anoiteceu de um jeito e amanheceu de outro, tá bom? Preços elevados, a princípio sem justificativa, todo mundo coloca, né, a culpa para a guerra, não é isso? Mas acredita-se muito que há um certo oportunismo nessa situação toda, tá? Que vem pesar demais na planilha de custo do produtor, tá bom? O diesel pesa muito, tá? Inclusive a ProSoja, ela, juntamente com entidades, tá? Fizemos alguns ofícios aí para o setor público, solicitando ao setor público que analise a possibilidade de redução do imposto sobre o diesel, momentaneamente, não é para sempre também, mas momentaneamente, tá? Para que auxilie, tá? E também a ProSoja, semana passada, também fez um ofício para a SEDEC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde o PROCON é vinculado, tá bom? Nós enviamos para o secretário, solicitando ele que o PROCON faça fiscalizações, tanto nas distribuidoras de combustível, de diesel, como nas bombas, tá bom? Para que venha justificar, isso, ou então venha a notificar eles que tem alguma coisa errada nesse processo aí, tá? Enquanto isso, estamos em plena safra.
uma situação muito delicada para o produtor de Rondônia, duas situações no mesmo momento que atrapalha bastante, né? E a ProSoja, ela esteve ali falando já da questão do pedágio, estiveram em audiências, Isso. já colocaram ali sanções, né, jurídicas. Como que está essa questão atualmente? Odete, vamos fazer assim uma sequência aqui, tá bom? Houveram 2 audiências públicas da nova 364. Se não me falha a memória, isso foi em 2022. Algo parecido, tá bom? Teve uma em Vilhena, outra aqui em Porto Velho, tá bom? Pouquíssima divulgação zero. Divulgação zero. Participação, pior ainda, tá bom? Pouquíssima gente. O que foi falado ali não se concretizou com o que veio acontecer agora, tá bom? Várias situações, inclusive o Free Flow, tá bom? Que é um sistema que tu passa por baixo, tu é cobrado, mas tu não tem acesso na hora, a não ser que tu tenha uma internet no carro. Não é isso? Tu só vai saber quando tu chegar num próximo município que tu vai acessar quanto é que foi cobrado pelo teu carro, né? O sistema Free Flow é um sistema mais barato de fazer e mais rápido de fazer, de implantar, de construir. Não é isso? Então, a cobrança não era para ser feita agora, no início do ano, era para ser feito mais na metade do ano, tá bom? Tem situações aí, nós que rodamos muito, né, e quem roda, que está nos escutando aqui, sabe que se você colocar num aplicativo aí que te ajude no trânsito, né, tipo o Google Maps ou o próprio... Aplicativo de GPS. Um GPS esse aí. Se tu colocar no Bluetooth ali, de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos, te avisa sobre alguma situação na BR. Uma das mais avisadas é buraco à frente. E você vai devagar, chegar lá, o buraco está lá. Tá bom? Então tem uma série de situações que está injusta. As entidades, conforme também o sistema Faperon e Senar, que é essa casa aqui, não é isso? A gente sabe que são a favor de uma duplicação, da concessão e tal. Porém, eu acho que a forma como foi colocado, tá bom? Eu acho que precisa melhorar, tá bem? E para dificultar o processo ainda, tem alguns pontos de free flow que estão muito caros, tá bom? Nós temos três cobranças muito altas. Tem uma de 37, se não me engano, temos 4. Tem uma de 37, duas de 25, se não me engano, e uma de 19, tá bom? Que na realidade, vamos pegar esse exemplo da de 37, que é aqui na entrada de Cujubim, né? Entre a entrada de Cujubim e a lanchonete ali da Fazendinha, né? Esse pedágio de 37, ele deveria ser dividido em 6 pedágios de 6 no trecho ali, tá? Porque você que conhece Rondônia, imagine você saindo de Triunfo, tá? Você chega ali na BR-364 e vai até a entrada de Cujubim. Tu vai andar ali em torno de 70 quilômetros, tá bom? Nesses 70 quilômetros tu não vai encontrar um free flow. Tu não vai pagar nada. Tu vai andar 70 quilômetros e não vai pagar nada. Tu vai e volta. Tá bom? Tu mora aqui, tem um trabalho lá, ou tem um trabalho lá e cá. O teu roteiro é aquele ali. Tu vai e volta, não paga mais nada além do que sempre pagou. Tá bom? Que é o combustível. Porém, aquela pessoa que mora ali próximo da entrada do Cujubim, e ela tem que levar o seu filho de manhã para a escola e pegar seu filho depois, ele anda só 50 quilômetros ali e paga R$74 e de volta. E o sistema Free Flow, para quem buscar lá o que é, um dos grandes objetivos e funções do Free Flow é você pagar aquilo que você usa. Então tem alguma coisa injusta aí. E tem gente pagando por outros. Então é uma situação que a gente já fez reuniões, inclusive, tá? E a gente passamos essa situação, acredito eu que tem que ser regulamentada, tem que ser ajustada essa situação aí, tá bom? Mas, de qualquer forma, a ProSoja entrou com uma ação,
tá bom? Dia 22 de janeiro desse ano, tá? Juntamente com a Biov, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, onde estão as trades, a maioria das trades que compram soja do produtor para exportar, fazem parte dessa associação, e nós dividimos os custos, né, desta ação. E aí a bancada federal também entrou, não é isso? Eles são em 11, né? São 8 deputados federais e 3 senadores. Dos 11, 10 entraram juntos com uma ação e caíram no mesmo juiz, e aí veio uma liminar que atendeu as duas ações, tanto a da ProSoja com a Biov como a da bancada federal, suspendendo, né, Odete, a cobrança do pedágio por 10 dias, 12 dias, alguma coisa nesse sentido. Foi derrubado, a liminar já era esperado a derrubada, e agora continua a batalha, vamos dizer assim, tá bom? Para que isso novamente seja colocado na mesa para ver o que pode melhorar, o que podemos ajustar nisso aí, tá? Tem um contrato que a nova 364 está cumprindo, tá bom? Não sei se no tempo certo, tá bom? Mas está cumprindo. E teve agora, semana passada, uma audiência pública aqui na Assembleia, pedida pelo deputado estadual Alan Queiroz, tá bom? Que nós participamos durante o tempo todo lá, tá bom? Que me chamou a atenção foi a mesa, tá bom? As falas de quem estava na mesa, muito coerentes, muito iguais, sabe? Muito alinhadas as falas, tá? E tiveram 2 atores ali que me chamaram a atenção positivamente, tá? Foi a presença do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal, falando mais ou menos isso que a gente está relatando aqui. Diz, olha, eu acho que tem que rever. Então, quando um órgão desses entra no processo, né, a gente se sente mais seguro, vamos dizer assim, de que realmente vai fazer uma justiça, de repente colocar na mesa para rever esse contrato. E o importante é que ninguém está se colocando contra, né? O que está sendo solicitado ali é uma revisão, uma análise novamente do que pode ser feito, o que pode ser melhorado, um estudo que foi feito muito anteriormente, hoje é uma outra realidade, um outro fluxo de veículos, né? E que vocês, como entidade, nós também como sistema, estamos solicitando ali e brigando por isso, né? Perfeito. Odete, você tocou num ponto aí que eu esqueci de falar. A pesquisa que fizeram para formar o preço de venda do pedágio foi feito do dia 13 ao dia 19 de outubro de 2020. Foram 7 dias de pesquisa. 2020, pandemia. Tá bom? Trânsito na BR, mínimo. Outubro é entre safra. A safra de soja e milho, que é o que dá a muvuca dos caminhões aqui, não é isso? É no primeiro semestre. É de janeiro a julho, no máximo início de agosto, está tudo resolvido. Então, outubro, muito pouco o trânsito. E aí o que acontece? Para quem pegar uma concessão dessa BR com esse trânsito pequeno que foi identificado em outubro, o pedágio tem que ser alto. Que é para viabilizar a concessionária com as ações que tem que fazer, né? As melhorias que tem que fazer na rodovia. Então, assim, tudo feito que a gente olha assim, mas para isso aí não é a realidade do nosso estado, não é a realidade. E o valor do pedágio aqui não é a realidade, tá bom? É 21 centavos, se não me engano, quilômetro, 20, alguma coisa nesse sentido aí, tá muito caro, onde o do país é em torno de 14, 15 centavos, ou seja, o valor por quilômetro que está sendo cobrado aqui é bem acima do valor médio do país, tá bom? Não vou te dizer agora, mas eu sei que é 21 centavos o valor daqui do estado, comparando com 17, com alguma coisa, 14, 17 da média do país, tá bom? Perfeitamente. A gente também continua acompanhando toda essa situação, sempre trazendo as notícias do que está acontecendo, dos próximos passos, a gente continua trazendo aqui no nosso programa para vocês. E voltando a falar sobre a questão do diesel, como que está, né? Foi feita uma solicitação para o governo, com as entidades, como que está atualmente? O senhor acredita que possa ter realmente essa redução temporária? Odete, é o seguinte, ontem eu escutei uma reportagem, tá, dizendo que eu já sabia que existia
um comitê, uma comissão nacional das secretarias de Estado de Finanças. Ou seja, todos os estados, eles têm um comitê, uma comissão deles, tá? Que trata em Brasília, tá? Onde ali se dá mais ou menos as diretrizes, né? As orientações para o secretário de Estado da Finança. E aqui nós temos a nossa CIFIN, tá bom? E ontem, escutando, parece que há um acordo entre eles que não vão ceder às solicitações de redução de ICM, de impostos estaduais sobre o diesel, porque isso aí poderia dar um problema orçamentário ou de alguma ação, tá bem? Nós, dos ofícios que a gente mandou para o governo, nós não recebemos retorno ainda, tá bem? Nem do PROCON, se ele vai ou não fazer uma fiscalização mais, né, mais incisiva, né, mais próxima agora, tá? Mas o que vai aqui, né, isso uma sugestão, né, para o nosso governo do estado. Se o diesel aumentou e tem o imposto em cima desse diesel, vamos pegar um valor bruto aqui, tá? Um exemplo, tá? No momento que uma mercadoria, o preço de venda é R$5 e ela vai para 10, e o imposto de R$5 é R$1, supondo, vamos botar um exemplo aqui, ó, cada R$5 vendido, R$1 é imposto. A hora que sobe de 5 para 10, se continuar com essa porcentagem de 20%, quando vai para R$10 o preço, o imposto vai para R$2. O que a gente está pedindo? Que nesse momento o imposto seja reduzido, ou seja, se for para 10 o valor da venda, que mantenha em R$1, ou seja, reduza de 20% para 10%. Não vai haver diminuição de arrecadação nenhuma. A arrecadação é a mesma. E ajuda o setor e ajuda o Estado como um todo. Entendeu, né? Sim. Eu acho que foi claro aqui, né? Você que está me acompanhando, ou seja, 20% em cima de R$5 é R$1. 10% em cima de R$10, que aumentou o valor, é R$1 também. Então não vai... O valor da arrecadação é o mesmo. É mais ou menos esse aí a pedida nossa de entidades, não é isso? Tipo a ProSoja, a Prom, a OCB, Faperon, CREA e aí vai, não é isso? FEComércio. Porque esse aumento de diesel e esse aumento aí também do pedágio, Odete, quem é que paga isso? São as pontas. São as pontas. Dizendo, por exemplo, ao produtor. O produtor, quando alguém vai comprar o produto dele para trazer para Porto Velho, o que vai fazer? Vai pagar menos o produtor. Ó, o senhor recebia R$1 pelo produto, eu só posso lhe pagar 80 centavos. Por quê? Porque esses 20 centavos aí eu tenho que colocar no frete, que eu não posso bancar. Perfeitamente. E quando chegar aqui para descarregar em Porto Velho, na gôndola do supermercado, a mesma coisa, quem vai pagar? Nós como consumidores. Porque o preço na gôndola aumenta, então são as duas pontas que pagam. E o meio que é o transporte, ele fica na dúvida, está valendo a pena ou não está valendo a pena fazer esse frete com o meu caminhão? Com esses custos todos, ou seja, ninguém está ganhando nada, sabe? É uma situação ímpar que eu acho que todos os setores aí têm que ficar muito atentos. Com certeza, e a gente trouxe então esses assuntos tão importantes para o produtor rural, para o consumidor final também, que vai receber essa conta. Então, a gente já está se encaminhando para o final do nosso programa, já temos quase 30 minutos de bate-papo e, por mim, a gente ficaria aqui conversando, a gente tem muito mais assunto, falar sobre escoamento de produção, outros temas que a gente poderia abordar, mas nosso tempo está corrido. Eu gostaria que você deixasse, então, uma mensagem para o produtor rural, né, nesse momento que estamos enfrentando. Qual mensagem você deixaria para eles nesse momento? Bom, em relação aos outros assuntos, Odete, tá? Só me chamar de novo, tá? Pode deixar. Pode chamar que a gente conclui essa pauta aí. Então, para você, produtor que está nos acompanhando, unindo já está difícil, tá? Unindo está difícil, falando em associação. Imagina sozinho. Então, o recado que a gente dá aqui para você, produtor, te fazer uma pergunta. Como é que está o teu setor? Está organizado ou não? Você está em alguma associação? Você está num sindicato?
você está próximo, você tem conversado com o teu vizinho, você tem trocado ideias, não é isso? Porque se você está isolado, se a coisa está ruim, sinto em dizer, a chance é ficar pior, tá bom? Então, a sugestão que a gente dá aqui, tá bom? Sendo um diretor executivo de uma associação, tá? Busca organizar o seu setor, porque aí fica mais rápido, fica mais assertível, tem voz, tem peso, tá bom? E aí os resultados vêm de uma forma mais fácil, vamos dizer assim. Perfeito. Só uma última pergunta antes da gente encerrar. O produtor que quer se associar à ProSoja, aonde ele deve ir, quem que ele deve procurar? Nós temos os nossos Instagram, nós temos nossos canais, assim, também nós temos o nosso escritório aqui, tá bom? Em Porto Velho, né? Em Porto Velho, tá? Era em Vilhena até 1 ano e meio atrás, tá bom? Mas aqui tudo se decide, aí a diretoria resolveu passar para cá, tá bom? É só nos procurar, a gente está sempre girando aí, tá bom? Muita gente tem o nosso telefone, tá bem? E dizer que a ProSoja está com uma diretoria nova, tá, Odete? Tá bom? O Jair Golo é o nosso presidente, o Adair Menegol foi durante 4 anos, né? 2 gestões. Ele hoje é segundo diretor administrativo, e hoje quem está à frente é o Jair Golo. Tá bom? Muito bem representado, a diretoria muito alinhada, muito responsável. Perfeito. Vitor, muito obrigada pela sua participação, pela entrevista, muito conhecimento aqui. Muito obrigada e a gente te espera numa próxima, então. Estamos à disposição, nós que agradecemos. Conversei, então, com o Vitor Paiva, diretor executivo da ProSoja, uma conversa muito interessante. Esse bate-papo vai estar também no YouTube depois para você acompanhar. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Produtor Rural. O Sistema Faperon, Senar e sindicatos dos produtores rurais de Rondônia estão aqui para te ajudar. Nessa parceria, você conta gratuitamente com cursos de educação profissional e assistência técnica em 10 cadeias produtivas. Melhore a qualidade dos seus produtos, aumente sua produtividade e fortaleça seu negócio com as melhores técnicas e orientações de nossos especialistas. Para mais informações, procure o Sindicato dos Produtores Rurais do seu município ou entre em contato pelo telefone 3214-8371. Sistema Faperon, Senar e Sindicatos Rurais de Rondônia. Seu parceiro no agronegócio. Tá, e você acompanhou então a nossa entrevista com o diretor executivo da ProSoja, Vitor Paiva. Ele trouxe aqui informações muito importantes ao setor, o que está sendo feito atualmente com relação ao diesel, com relação à concessão da BR-364, a questão do escoamento da produção, então temas relevantes para você, produtor rural. E a gente segue, então, já indo para o interior do nosso estado, falando sobre reconhecimento, sobre produtor rural que dá certo. A gente vai lá para Itapuã do Oeste, na propriedade da Nana, uma produtora de café destaque no nosso estado, que já ganhou premiações em diversos concursos, né? Ela que recebe a assistência técnica do Senar. E a gente vai trazer, então, uma visita, né, que o superintendente do Senar, o Emerson Lira, juntamente com o gerente da assistência técnica aqui do Senar, fez lá a Nana, né, para entregar uma placa de homenagem para ela e também para o presidente do sindicato. Então a gente vai conferir como que foi essa visita. Gente, hoje é uma manhã muito especial. Nós estamos aqui na propriedade conhecida como a propriedade da Dona Nana, né? Maria Santana, mas conhecida como Dona Nana, e o Nandé, né? É esposo. Café especial. Foram campeão do café, do melhor café Madeira Mamoré, aqui da micro-região. E hoje estou aqui acompanhado do meu amigo Milton, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, a Cátia Armália, sua esposa, que é hoje a articuladora do sindicato. E neste momento aqui, gente, esse é um momento muito especial, porque nós vamos aqui prestar essa pequena homenagem à família Santana, né, da Dona Maria Santana, e juntamente também com o presidente do sindicato, Milton Leve, que é um dos fundadores do nosso sistema Faperon Senar. Milton, qual é a tua alegria de você, tanto tempo que você tem contribuído para esse sistema, e você vê uma produtora rural, que é do seu município, que é do seu sindicato, ser campeão do melhor café na região aqui,
que representa a micro-região Madeira Mamoré. Minha alegria que ver com o produtor de Itapuã, Talinha, General Carneiro, Dona Nana, esposa dela e os outros mais, desenvolveu. Graças a gente encarar o sindicato há mais de 30 anos atrás. E hoje já estão chegando, que todos vocês estão vendo. A luta não é fácil, ser presidente do sindicato, ser produtor não é fácil. O produtor é a classe que mais sofre, às vezes não é valorizado. Então eu agradeço a cada um de vocês, guerreiro produtor, que leva a comida lá na mesa da cidade. Certo? Eu agradeço a cada um de vocês. Estou aqui hoje feliz de ver o desenvolvimento que teve o produtor hoje. Agradeço o Senar, sempre parceiro da gente. Agradeço a Fernanda também que está aqui hoje, que conquistou o produtor, fez o produtor acreditar e desenvolveu. E hoje o nosso técnico André também que está aqui hoje, trabalha junto com vocês, está indo bem. E todos vocês que estão felizes, sempre fala comigo, cobra, não cobra ele porque está indo sem cobrar, né? Ele chega e faz. Eu agradeço a cada um de vocês, o carinho que vocês têm com ele e tem com a gente também. Eu agradeço a Deus pelo lugar e vamos firme e coragem cada dia mais. E vamos desenvolver muito mais. Meu eu. Tá? Vamos fazer desenvolver o cacau, tá? Que já está chegando agora as mudas. E vocês são guerreiros, vão plantar. Então é meu sonho ver desenvolver o produtor. O produtor chegar lá, ter o cacau, o café e ter um dinheiro no bolso porque produziu. Para mim é uma honra ver o produtor feliz, satisfeito, trabalhando igual tá. Só que, igual eu sempre falo, né? Naquela época era plantada doidada, de qualquer jeito, né? E fui para o Espírito Santo, conheci um pouco da técnica que tinha lá e depois que eu vim. Só que chegou aqui eu tentei fazer por conta, né? E como na minha lavoura hoje, quem chega, né? O pessoal, mas opa, aqui eu tava trabalhando por conta. E depois que a Fernanda chegou, né? Que igualzinho ela contou, daí começou a dar as ideias, eu sou daquele jeito, né? Eu não concordo com a coisa e tal, mas depois eu vou entrando nos eixos. Eu gosto de pegar conselho, né? E igualzinho eu sempre falo, não é que o pessoal do Senal, os agrônomos, eles obrigam a gente a fazer a coisa, eles dão a ideia. Então, quem acata a ideia, né, termina fazendo direitinho. Então a gente tem que pegar essa ideia. E outra, produtores, que eu sempre falo, que ela sempre deu ideia para nós. Nós não devemos se preocupar em quantidade na produção, mas sim em qualidade. Porque a gente tem uma boa qualidade, é bom para o comércio, é bom para todos, né? Então vamos sempre focar nisso aí, numa boa qualidade do nosso produto. Primeiramente, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar recebendo aqui na propriedade, mais uma vez, a família Senar, que para mim é uma família. O carinho que o Senar tem pelos produtores é inexplicável. Assim, existe a propriedade, a lavoura, antes da TEG e a lavoura pós-TEG. A lavoura com acompanhamento da TEG, né? A gente aprendeu tanta coisa nesse percurso, coisas maravilhosas. Eu até brinco assim que eu prefiro não pensar que daqui a um dia esse atendimento vai acabar. Porque para mim, são pessoas da minha família, onde eu vejo o seu Luiz, o seu Emerson, a Fernanda, o André, qualquer um de vocês. Eu estou sempre procurando, eu peço a Deus que cada dia mais Deus venha abençoar essa família que é o Senar, que eles continuem mudando vida de produtores, porque o que o Senar fez na minha propriedade, ele resgatou o meu esposo, que estava totalmente desacreditado na lavoura dele, e ele conseguiu, através do Senar, a gente conseguiu resgatar essa vontade dele, novamente, de seguir com a cafeicultura na vida dele. Agora ele explicou, ele era a terceira geração, e um dia ele chegou aqui muito triste, porque ele ia acabar com a lavoura, porque não tinha condições de manter de pé, gente, não tinha uma assistência, as pessoas vinham até, às vezes, no galpão, né, das agropecuárias, assim a gente ia, eles falavam assim, não, leva isso que vai dar certo, leva aquilo outro que vai dar certo. Fernanda chegou, quando ela chegou, tinha um monte de produtos aí, que a gente passava na lavoura e nada dava certo. Então ele já estava tão desacreditado que quando ela
O Senar veio aqui, bateu na porta, oferecendo atendimento, ele não aceitou. E eu falei assim, não, eu vou aceitar. Eu não vou pagar nada, eu vou viver essa experiência. Em primeiro lugar, bom dia a todos, né? A gente fica assim sem palavras, né? Diante do testemunho do produtor rural. Eu sempre digo, o testemunho do produtor é que está o peso maior, né? Que é ele que sabe aonde o sapato aperta. Acho que foi no dia de campo que teve aqui em Itapuã, Michel. Ela me entregou uma porção do seu café numa sacola transparente. A senhora está lembrada disso que a senhora me entregou? Não, a minha foi numa amarelinha. Eu tenho até ali. Foi, né? Aquelas avacas. Isso. É um rótulo sem muita, assim, sem muita roupagem, né? Isso. Tá com a roupagem mais simples. Foi na correria. Foi na correria, eu já lembro disso aqui. E naquela oportunidade eu vi o entusiasmo dessa família. Eu me lembro que eu falei assim, olha, mais uma produtora de café que vai arrebentar isso. E naquele dia foi um dia de campo muito bom aqui em Itapuã, muita gente. Depois eu liguei para o Mitinho está lembrado disso, que eu liguei para ele, falei, Mitinho, parabéns. Porque muitas vezes assim, a gente, mas lá em Itapuã, você vai dar tanto produtor rural querendo plantar café, né, avançando café, e hoje está aí o resultado desse trabalho, né? Ela foi campeã, ela é campeã, né? Porque ainda não teve outro, bicampeã do concurso Madeira Mamoré, né? Bicampeã do concurso Madeira Mamoré. O seu nome tem sido ventilado aí através da mídia, porque a mídia é boa por isso. Uma reunião não precisa mais ter tanta gente, né? Não, Gatti? Não basta ter 10, 15 pessoas, é importante. Importante é a mídia, o WhatsApp, né? Instagram e tantas outras redes sociais, os mecanismos que existem hoje das redes sociais que se torna a pessoa conhecida pelo trabalho dela. Então, essa marca de café deles aqui está sendo reconhecida não só a nível de estado, mas também a nível de Brasil também. E eu estou confiante que em breve a senhora vai estar lá em Minas Gerais, representando e atuando o concurso nacional lá em Minas Gerais. E isso vai acontecer. Tá? E esse ano a gente está numa parceria muito forte com o Sebrae, no sentido de nós poder levar o maior número de produtores rurais, o maior número de representação para Minas Gerais, Mitinho, pelo reconhecimento do café. Porque o nosso café de Rondônia hoje não é um café que não é conhecido. Né? O produtor rural nosso aqui foi lá em Minas, subir ao pódio e ser campeão de um dos melhores cafés do Brasil em Minas Gerais, a de convir que não é fácil, porque lá realmente é a capital do café. Eu quero aqui honrar a senhora, a esposa. Não é a placa em si que tem valor. O valor que está aqui é o seu trabalho. O Senar, o nosso sistema Faperon Senar e sindicato, aqui é 3, Federação da Agricultura, Sindicato dos Produtores Rurais e Senar, vem reconhecer o trabalho da senhora. Bem, aqui na propriedade, quem iniciou como técnico, na época, em 2023, foi eu. Eu comecei, né, o projeto batendo em porteira, e aqui na propriedade da Maria Santana, eles estavam assim, muito frustrados, a lavoura com muitas doenças e o produtor aplicando inseticida para a doença. E aí, quando eu cheguei, eles já tinham arrancado parte da lavoura e eles não queriam muito o atendimento. Então, assim, houve uma insistência, né, da minha parte como técnica para iniciar esse atendimento. E após, né, alguns meses, a gente viu a mudança na lavoura e percebendo que a lavoura tinha potencial para concursos, né, a gente começou a trabalhar esse manejo e pedir para que eles começassem a trabalhar na amostra para enviar para os concursos do estado. Nesse primeiro ano, mesmo com a lavoura em recuperação, a gente conseguiu, né, atingir o 3º lugar no estado, que é na região Madeira Mamoré, a premiação. E no 2º ano, a gente, ainda com a lavoura em recuperação, melhorando a parte de manejo, melhorando a reforma, a gente conseguiu chegar em 1º lugar no estado também, na região Madeira Mamoré. Então, assim, dentro de 2 anos, a gente conseguiu mudar o cenário. E os produtores, hoje, assim, a gente vê eles comercializando o produto, mudando, né? Não entrega mais hoje na cerealista.
E aí, a partir disso, hoje eu me encontro na supervisão e outro técnico, né, assumiu a propriedade. E diante desse cenário, ele vai contar um pouquinho pra gente como que a propriedade está hoje em dia. Então, eu sou o André Bunhac, atualmente como técnico da cafeicultura aqui no município de Itapuã do Oeste. Como a nossa colega Fernanda falou, né, eu vim para suprir essa vaga que sobrou quando ela assumiu o cargo de supervisão. Um trabalho que já tinha continuado, que estava bem, né, então basicamente é só continuar o trabalho, a gente continuou o trabalho. A lavoura que foi renovada, hoje ela já está em produção, né? Inclusive, os clones que vão ser trabalhados de qualidade já vamos começar a fazer a catação deles, porque só é catado o grão cereja. E é feito todo o procedimento. Depois que é catado, no mesmo dia ele vai ser escolhido, vai ser tirado o verde e o boia, vai ser lavado e vai ser colocado em saco de silagem para fermentação. E a propriedade aumentou o número de planta no ano passado e nesse ano está aumentando novamente. Então, assim, a família saiu de uma propriedade que queria acabar com a cafeicultura e hoje está ampliando a área. Não só aqui, nessa propriedade, mas esse é o panorama geral do município de Itapuã, onde foi assistido pela Fernanda. Né, os produtores só têm elogio, muitos deles, na verdade, pensavam em desistir e hoje eles estão plantando e tem incentivo para aumentar os plantios, tanto municipal, né, como o sindicato também traz esse suporte aí do técnico, né, junto com o Senar. Depois que começou a assistência técnica do café, e todas elas, melhorou bastante para o produtor. O produtor todos eles, está satisfeito, feliz e está pedindo mais técnico, porque tem muitos produtores que estão querendo também fazer parte e não está tendo vaga. Então, graças a Deus, melhorou 100%. O pessoal que planta café, produtor, o café deles triplicou a colheita do café. Então, todo mundo feliz. Aí, com o dinheiro no bolso, o pessoal fica feliz, né? E graças a Deus, através de um Senar, junto com vocês, está indo bem, o produtor está ficando feliz, sempre a gente está conseguindo aquilo que o produtor está precisando. Estamos lutando junto com eles. E liga para mim, eu vou onde estão, eles vai onde eu estou também. Está desenvolvendo bastante, graças a Deus ela vai bem. A Nana é uma pessoa que sempre está sempre na frente, sempre lutando e trabalhando e colhendo bastante café. Está toda feliz, é uma pessoa 100% ótimo, sempre está junto com a gente, sempre conversando. E vai no sindicato, ele vem aqui com ela. É uma pessoa que trata muito bem aqui na casa deles. Então, graças a Deus, parabéns para a dona Nana e para todo produtor de café. Para mim está sendo 3 anos de muitos aprendizados bons, de experiências maravilhosas e esclarecimento. Olha, como diz ela, é um aprendizado muito bom e muitas que eu sempre falo não é que faz a gente mudar as opiniões, mas é ideias boas que passam pra gente, né, a qual a gente acata as ideias e vem vindo muito bom, né, a gente vai colocando em prática e vai vendo que com a instrução de alguém que, como se diz, que estuda para aquilo, que dá certo, né, foi muito bom. Eu gostei demais desse atendimento. Quando começou, sim, a gente teve... tinha plano ele, né, principalmente, que o dono da lavoura era ele. Aí ele tinha plano de desistir, porque veio uma praga na lavoura, né, matou muitos pés de café, e aí isso deixou ele muito triste. E aí quando ele quis desistir, eu não deixei, né? E aí ele falava assim, como que a gente vai fazer? A lavoura tá morrendo, não tem mais condições, tá? A gente vai perder tudo, é melhor arrancar logo, o metrô tratou e arrancar logo. Aí eu falei para ele, não arranca não, deixa lá, Deus vai abrir uma porta. E um dia, uma assistente do Senar bateu na minha porta, me oferecendo assistência técnica, e eu aceitei, entendeu? E assim, logo no início ele estava tão desacreditado que ele não botava fé, nem na lavoura ele ia. Mas aí hoje em dia, graças a Deus, a assistência técnica do Senar recuperou a confiança dele, que ele tinha perdido já, ele pensava que ia perder toda a lavoura. E graças a Deus a gente não perdeu toda a lavoura. Hoje em dia ela já vem em estado de recuperação, vem se recuperando bem, entendeu? E assim, recuperou a vontade dele novamente em ser produtor de café, porque ele é a 3ª geração de produtor de café. E ele tinha perdido isso, entendeu? Quando veio a praga na lavoura, ele desanimou totalmente.
E com a assistência do Senar, a gente conseguiu recuperar essa vontade dele novamente em continuar. A gente vem sempre assim, né, fazendo tudo por conta, né? Sem técnica, sem nada E hoje em dia a gente vê que vale a pena, tanto recuperar uma lavoura mais velha, como também já plantamos outra nova e estamos continuando plantando mais, né? Para nós foi surpreendente. A gente não... Logo no início, quando foi o primeiro ano que foi falado para a gente participar, mandar o café para concurso, não botávamos fé nenhuma, entendeu? Não acreditávamos. E assim, de tanta técnica e amigos próximos incentivar a gente, não, vamos mandar uma amostra. E a gente, mas não tá bom, tem muito a melhorar. Não, mas vamos mandar só para ver como é que tá o café. E graças a Deus, a primeira vez que a gente mandou, a gente já foi contemplado com a premiação. E hoje nós estamos incentivando os outros agricultores que estão começando agora, né? Chamamos eles para cá hoje, estamos incentivando eles a plantar que dá certo. Tá aí, então você acompanhou o programa Nosso Agro de Rondônia. Foi muito rápido, estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigada pela sua participação e lembrando que nós também estamos nas redes sociais. Procure lá, Sistema Faperon Senar, para ficar por dentro dos cursos, das notícias, tudo o que acontece no campo, assistência técnica no seu município. Procure lá o seu sindicato para ficar por dentro de tudo. Muito obrigada pela sua participação e eu te espero na próxima semana. Tchau, tchau!